A paz do Senhor, amém? Hoje queria falar sobre um assunto que é mais um conselho, né? Mais para a pessoa parar e refletir, pessoa que talvez ainda não tenha feito, laqueadura, né? Pensar e refletir, apenas um conselho, porque são decisões que cada um tem que tomar. Porque a maioria das vezes que eu falo para as pessoas que eu me arrependo de ter feito laqueadura, né, para algumas mulheres, as mulheres egoisticamente, né, mas é decisão egoisticamente, elas falam assim: ah, o cara que ficar comigo, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou, não quero ter mais filho e acabou. Né? E eu acho que isso é uma maneira egoísta de pensar, mas é um direito que a pessoa tem de, de, de tomar uma decisão. Mas existem pessoas que às vezes está fazendo sem pensar, como eu fiz. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Todo mundo sabe que eu venho de um segundo casamento, né? O João, no, o pai dos meus filhos, eu não era casada com ele, mas pela Bíblia houve um casamento, porque não foi um caso, né? Deus é contra a fornicação porque passamos de um relacionamento para outro e acabamos vivendo uma vida de prostituição, né? Começamos a namorar uma pessoa e temos relações sexuais. Toda vez a Bíblia fala que toda vez que nós temos relações sexuais com alguém, houve um casamento no céu. Aí não dá certo, aí passa para outro, passa para outro, passa para outro, né? E naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Que Deus não quer isso para a nossa vida. Deus não quer que venhamos a viver uma vida de prostituição. Então, muitas vezes o cristão prega sobre casamento, casar direitinho, porque é uma forma de dizer ao mundo e para Deus: oi, eu sou diferente do mundo. Eu estou entrando nesse relacionamento para assumir um compromisso diante de Deus. E eu morei com o pai dos meus filhos, eu até brinco, que eu sou ruim com data, mas eu gravei essa data: 18 anos, 7 meses e 14 dias. Né? E nós tivemos 3 filhos. Nós tivemos uma briga séria, a culpa não foi dele, foi eu que brigamos já no final e eu pedi a ele para ir embora. Passou uns 15 dias mais ou menos, umas 2 semanas, ele arrumou uma namorada, né? E essa mulher, e quando nós voltamos, essa mulher ficou azucrinando a minha vida durante quase um ano. Nós viemos para cá, para o Bangu, e por isso eu sou contra. Já tivemos uma briga esses dias aqui, porque eu digo que quando se termina um relacionamento, entre aspas, né, o relacionamento não deve terminar com traição. Não quer, não quer, é um direito. Né? Vai lá, fala para a pessoa: olha, eu não quero, quero me separar. Que isso, pastor? É, porque ficar dentro de um relacionamento traindo, ferindo, é que não pode. Destruindo a pessoa é que não pode. Entendeu? Eu sou contra o divórcio, sou contra, mas eu entendo que o que Deus falou, que o povo dele tem um coração obstinado. O divórcio, ele não foi dado porque a pessoa traiu, não. O divórcio, ele foi dado porque a pessoa tem um coração de pedra. Então, por não ter um coração que perdoa, que não tem um coração que luta, né? Um coração de pedra, um coração obstinado, então foi dado o divórcio. Porque Deus quer que houve traição, haja perdão e a pessoa viva dentro desse relacionamento, que haja perdão. Como coração de pedra, Deus não está falando só da pessoa que foi traída, não, que ela tem que perdoar. Deus está falando da outra pessoa também, que a outra pessoa às vezes vive traindo, vive quebrando, ou seja, é um coração de pedra, é um coração que não tem capacidade de amar. Então esse coração não é segundo o coração de Deus, por isso veio o divórcio, amém? Então eu sou contra, a pessoa terminou um pouco, passou 10 dias também, já arrumou outro relacionamento, para mim é traição também. Mas no caso não foi culpa dele, né? Foi eu que mandei ele embora, né? E quando nós estávamos vivendo, era a época que minha mãe teve AVC, eu perdi um bebê, tivemos que nos mudar, o dinheiro estava acabando, estava tudo difícil, não sabíamos lidar com minha mãe tendo uma convulsão atrás da outra, fomos morar lá dentro do mato, então a gente estava sob pressão.
E sobre essa pressão, tivemos essa briga, ele veio arrumar essa mulher, a mulher zoou um plantão. Quando nós voltamos, ela só parou de zoar quando eu engravidei. E foi uma gravidez muito difícil, né? E eu já tinha engravidado do Júnior, eu tenho o Júnior, que tem acho que 29 anos, com 29 anos, tenho a Stephanie que tem 26. A Stephanie era gêmeas, né? Perdi uma e ela ficou a outra, né? Para a glória de Deus, a Stephanie ficou, né? Era gêmeas com bolsas diferentes, então uma bolsa estourou e eu perdi uma, e a bolsa da Stephanie permaneceu, e a Stephanie tá aí. Todos os meus filhos foram embaixo de muita luta, muita dificuldade, e eu tive, antes da Diana, engravidei de um bebê, como eu falei, perdi um bebê. Eu com 6 meses, o maior barrigão, era um menino lourinho, lourinho, como meus filhos, que eu não sei que mistério é esse, com Deus, de pegar uma morena de cabelo durinho, que faz escova progressiva, e dar filhos de louros, né, bem lourinhos mesmo. Então era um bebê lourinho, mas nasceu morto. Eu tive que fazer um parto para tirar, porque ele ficou morto 3 dias dentro do meu ventre, né? Deus não quis ressuscitar. Então são esses, não é para falar de quando Deus não quer fazer, né? Porque Deus não quer fazer, muitas vezes Deus não dá, mas naquele grande satisfação, mas naquele grande dia Deus vai falar e nós vamos entender. Deus não ressuscitou, e depois eu não murmurei, não, só chorei nos pés do Senhor. Eu lembro que de madrugada eu estava falando com Deus, porque você levou o meu bebê? E eu não era nem crente, irmão. Estava com a porta aberta, porque eu tinha síndrome de pânico, estava sentindo falta de ar. Fiquei lendo a Bíblia com a porta aberta, eu falando com Deus, comecei a chorar, olhando para uma rua deserta, que era lá em Saracuruna, não tinha casa, não tinha nada. Eram uns terrenos ainda em construção, rua Petrolina, lá em Saracuruna. Era só loteamento, as casas tudo tijolo, desabitada, era poucas pessoas. Então, eu assim, pode ver o desespero, né? Tu abrir a porta e eu falando, Deus, porque tu levou o meu bebê? E Deus foi e falou assim, você ia batizar o neném. E ali caiu a minha ficha de que eu estava vivendo na idolatria, né? Deus foi a satisfação que Deus deu, né? Eu estava permanecendo em nenhum erro. Eu não Deus já tinha me falado quando eu era criança que ele não quebra, que ele não está nas imagens, mas só que casando, né, indo morar junto com o pai dos meus filhos, ele era católico, eu vim batizando o Júnior, vim batizando o Stephanie, eu ia batizar o neném. Ali caiu a minha ficha, caiu uma cegueira espiritual, né? E depois Deus não falou nada, mas quando eu vim morar em Bangu, eu pegando o exame, eu olhando o exame, eu vi que meu filho, porque minha mãe no hospital, eu não estava comendo, eu não estava bebendo água, meu filho tinha tido, devido a eu não comer, não me alimentar direito. Então, praticamente ali, por quê, gente? Eu ficava o dia inteiro no hospital, o médico todo dia falando que minha mãe ia morrer, 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 era só o que eu ouvia, e eu ficava lá no hospital com ela, cuidando dela, né? E eu acabava esquecendo de me alimentar, então meu filho veio a falecer. Então ele teve uma perda numa massa encefálica, né? Teve um probleminha. Se fosse nascer, nasceria doente. Deus podia fazer ele nascer bom? Podia. Só que eu repreendi a morte. Foi a primeira vez, né? Repreendi a morte da vida da minha mãe. Xinguei Deus de tudo quanto é nome. Olhei para o céu, perguntei se ele não tinha o que fazer. Tanta gente ruim na terra. Por que ele ia levar mulher boa? E Deus, parou a hemorragia. O diretor do Hospital Geral de Bom Sucesso, ao me explicar, né? Não foi assim que eu consegui chegar até o diretor, não, tá? Eu tive que ligar para uma pessoa que é grande, que é influente, que eu quase não ligo, mas eu liguei e falei, poxa, ninguém fala o que minha mãe tem. Aí eu consegui chegar até o diretor-geral, tá? Não foi de qualquer jeito, não, né? Foi de qualquer jeito com uma pessoa de chinelinho no dedo, pobre, chega um grande, não. Mas ele veio me dar satisfação, ele falou que tinha anos, né, na área de neurologia, e nunca tinha visto isso, né? Que a hemorragia tivesse parado. Era para minha mãe estar tendo uma morte cerebral, e minha mãe, praticamente o cérebro dela igual miolo de pão, né, tomado pelo sangue, mas minha mãe não morreu. Minha mãe estava lá, ele dizia que ela não raciocinava, mas eu provei para minha irmã que ela estava raciocinando, ela não estava falando mais, mas raciocinava. E assim eu perdi um bebê. Então, logo em seguida, Deus me deu a Diana, porque Deus é Deus de restituição,
né? Então Deus não me deve nada. Mesmo Deus já não nos deve nada porque ele morreu na cruz para salvar toda a humanidade, ele não deve nada a ninguém. Então o resto que ele dá por amor, né? Mas eu não posso falar, ai Senhor, perdi meu filho. Não, Deus ainda na misericórdia me deu de ano, onde eu vim me alimentando muito bem, mas foi uma gravidez difícil. Eu cuidava da minha mãe, eu tinha que pegar a minha mãe, botar por cima da minha barriga, né? E aí Deus veio falar também comigo, que como eu repreendi a morte da vida da minha mãe, seria muito mais difícil para mim cuidar da minha mãe e cuidar de um filho com problemas que eu, ao não me alimentar, tinha gerado num bebê. Eu, ao não me alimentar, não me cuidar grávida, tinha feito isso com o meu bebê, entendeu? Então, se viesse a cuidar da minha mãe, uma senhora acamada e um bebê que também ia precisar ser carregado no colo, porque o problema era cerebral, né? Como é que ia ser? Então Deus levou meu filho por misericórdia, porque eu não ia aguentar. E logo em seguida ele me deu de ano, ele veio falar isso comigo. E eu colocava a minha mãe por cima da minha barriga, né? Foi muito difícil. Então foi uma gravidez onde, irmãos, coisa linda, 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 linda. Teve um dia que minha coluna explodia de dor, e eu pedi ao médico, pelo amor de Deus, que me desse um remédio, porque eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada, a coluna parecia que ia partir, e muita dor, e o médico falou que eu não podia tomar remédios por causa da minha filha, então eu não tomava remédio. Eu chorava de dor. A coluna partindo, né? Tinha dias, aí passei a dar meia, eu dou banho na minha mãe todo dia. Minha mãe nunca teve uma escara. Teve uma quando estava no hospital, que eu até falei, doutor, tá abrindo uma escara na minha mãe, rapidinho ele deu alta e liberou ela, porque eu cheguei com ela lá legalzinha. Minha mãe nunca teve uma escara. Eu dou banho na minha mãe todo dia. Mas grávida de ano, eu comecei a dar banho às vezes, um dia sim, um dia não, porque já no final da gravidez, porque minha coluna estava partindo. E numa dessas vezes eu deitei no chão de madrugada e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, não tô aguentando, não tô aguentando, faz essa dor aliviar. E eu ali orando, clamando ao Senhor, porque a dor estava insuportável. Irmão, isso é para quem crê, né? Mesmo que você não creia, fala assim, Deus que falou com a irmã Márcia, fala comigo também, busque, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que buscar, isso é uma promessa de Deus, da boca de Deus na nossa vida. Todo aquele que me buscar vai me achar, todo aquele que bater, a porta vai se abrir, é uma promessa de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, promessa, palavra que Deus liberou ao nosso respeito, então tem que prosperar. E eu ali clamando, eu lembro como se eu visse duas mãos daqui para cá. A mão fazia assim um lençol branco. Eu só via a mão aqui assim, uma mão com a pele bem clarinha, sabe? Fazia assim, e aquele lençol branquinho, branquinho, foi caindo sobre mim. Conforme eu vi o lençol caindo sobre mim, a dor foi passando e eu dormi. Eu acordei no meio da noite naquele chão, sem sentir dor nenhuma, e o resto da minha gravidez foi tranquilo. Cuidava da minha mãe direitinho, sem sentir dor nenhuma. Então eu vi a mão de Deus. Mas aí veio o desejo de eu fazer laqueadura. Falei, caraca, gravidez difícil, todas as minhas gravidezes foi muito difícil, né? Então eu vou fazer laqueadura, né? E eu até falo com Deus, Senhor, eu orei. Eu pedi ao Senhor para abrir essa porta, mas eu perturbava Deus para abrir essa porta, né? E Deus com a porta fechada. Só que quando eu cheguei no hospital, no Olivério, que eu tenho uma bronca com esse hospital, irmão. Hoje de manhã eu estava lembrando nisso, né? Que como minha mãe sofreu nesse hospital, minha filha, tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que são anjos do Senhor. Mas tem uns que são anjos de Satanás. Eles maltratam muito as pessoas. E não tem ninguém do governo que faça alguma coisa. Precisava ter algo muito sério para que esses médicos, esses enfermeiros fossem denunciados. Porque eu já passei muita coisa nesse Olivério. Outros hospitais também, aquele lá de Santa Cruz, misericórdia, nunca mais levo lá minha mãe, que eu gravei um vídeo falando, dando glória, né? Acho que é isso, dando glória. Um vídeo assim, onde eu tive que levar meus... Que tem gente que é do capeta. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Eu achava que era só anjos
do céu. Deus está falando sim dos anjos do céu, mas também está falando dos seus anjos aqui na terra, que são pessoas, que ele também chama de meu anjo. Enviarei meu anjo, é de pessoas, pessoas segundo o coração dele. Então, hospital, irmão, é lugar que misericórdia. Lá, o rico, porque no hospital do rico também deve acontecer isso. Eu não sei porque eu não sou rico, eu não fui. Mas Deus, quando quer fazer, quer quebrar alguém, é no hospital. Então tem que orar muito, irmão, orar muito, se converter muito. E quando eu cheguei lá, a doutora veio, uma médica lá, que para a glória de Deus eu não lembro o nome, senão ia citar aqui mesmo. Quem sabe alguém do governo ouvia, né? Mas eu creio que assim como um dia eu estive no leito e outras pessoas estiveram no leito, amanhã ela vai estar no leito, porque eu já tive no hospital uma vez para orar e Deus simplesmente mandou eu não orar uma pessoa e eu não entendi nada, porque eu orei diversas camas e a última eu não orei, aí disfarcei, a outra menina que estava comigo foi lá e orou, porque Deus falou não ora, né? E eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor e Deus veio me revelar que era uma enfermeira que maltratava pessoas no hospital e Deus estava colocando no leito, porque tinha tocado no ungido do Senhor. Então isso é bem complicado. E eu lá nesse hospital, eu fui e falei, a médica começou a perguntar, tem quantos filhos? Aí eu fui e falei, tem 3, tenho 2, né? Perdi uma, que é gêmea, perdi um outro. Aí a mulher começou, irmão, me xingava, me humilhava. E ela, quer fazer essa laqueadura? Eu falei, quero. Vou fazer essa laqueadura pra tu parar, porque pobre gosta de parir. E passou nessa base. Diana nasceu com essa mulher falando essas coisas que os enfermeiros ficavam um olhando pro outro sem nem entender nada. Hoje eu entendo que tinha um demônio dentro dessa mulher, porque a gravidez da Diana foi toda embaixo de humilhação. Hoje é o dia 15 de setembro de 2020. Hoje a Diana faz 15 anos. Hoje faz 15 anos que eu fiz laqueadura. Faz 15 anos e Deus me trouxe essa lembrança, né? Que ela nasceu e logo em seguida foi feita a laqueadura. Né? Diana nasceu embaixo de muita humilhação, né? E não pense que Deus não estava lá. Eu fico com falta de ar quando eu tenho anestesia, que também foi eu falei, eu não aguento, eu quero, né? Por incrível que pareça, a gravidez da Diana até foi mais tranquila. O anestesista, ele se abaixou no meu ouvido e ele ficava falando palavras doces, palavras para me acalmar, dizendo que estava tudo bem. E ali naquele momento eu vi que Deus estava usando aquele homem, porque eu não conseguia mais ouvir as besteiras que aquela doutora falava, eu não conseguia ouvir. Eu vi ela gesticulando. Teve um momento em que ela saiu, ela não me costurou. Quando acabou de fazer a laqueadura, ela saiu e a menina da limpeza foi chamada comigo ainda lá, tá? Porque primeiro eles tinham que me costurar, para depois ela me limpar, comigo ainda lá. Quando a menina chegou, a menina perguntou assim, ou seja, uma pessoa que está acostumada a limpar, né, quartos de hospital. Ela virou e falou assim, o que aconteceu aqui? Mataram um porco de tanto sangue, ou seja, eu quase morri na mão dessa médica, né, de tanto sangue. Aí os enfermeiros tudo olhando, fazendo sinal, né, porque afinal de contas eu estava anestesiada, mas não estava surda, e a mulher limpou e foi assim que a Diana nasceu, embaixo da laqueadura. Só que, para mim, meu casamento com o pai deles ia ser para sempre. Só que era um casamento que já estava se deteriorando, eu não tinha realmente Jesus, eu orava, eu falava com Deus, mas eu não tinha Jesus na minha vida. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu não teria me separado. Eu teria ficado, eu teria lutado pelo meu casamento, mesmo porque estava vendo alguma mudança. Mudança essa, me perdoe dizer, se ele vê esse vídeo, que hoje eu não vejo. Ou seja, eu estava conseguindo fazer que houvesse uma mudança no pai dos meus filhos. Mas quando nos separamos, ele voltou, ou ele continuou, vamos dizer assim, a ser a velha criatura que fez com que eu quisesse o divórcio, né? Mas ali eu insistindo com a mudança, quando ele estava comigo, estava vendo uma mudança. Então Deus estava trabalhando, né? Foi eu, irmão, então me perdoe aí, né? Sei que eu apoio muito por causa disso, mas eu não tinha Jesus ainda, não tinha aceitado, eu falava com Deus. Toda vez que eu precisava, eu orava. Era assim, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, elas não querem Jesus, elas querem o que Jesus pode dar, quer arrancar dele, né? Quer arrancar dele dinheiro, quer arrancar dele comida, quer arrancar dele marido, quer arrancar dele emprego, mas não querem ele como pessoa. Eu era assim,
Toda vez que eu precisava, eu orava. E aí eu terminei meu casamento, logo em seguida eu já estava caminhando para Jesus, logo em seguida eu me batizei, né? O meu pastor insistiu muito que eu era doida, porque eu queria me separar com 3 filhos, mas depois meu pastor veio até aqui e falou que entende, porque vê que ele continua o mesmo, né? Meu pastor viu que não houve mudança, ele não quer Jesus, e hoje eu sou uma pastora e ele não tá nem aí para Jesus, né? Tá lá com a cervejinha dele, vivendo a vida dele. Então tudo também tem seus propósitos. Mas hoje eu sou casada com o João. E o João vem de relacionamentos, né? E uma das mulheres do João, eu falei, poxa, nenhuma das suas mulheres engravidou? E ele falou, amor, eu acho que não era para eu ser pai, mas o sonho do João é ser pai. O João adora criança, irmãos, adora. Por isso que eu digo que quando uma mulher falar, o cara vai ter que ficar comigo do jeito que eu que foi o que o João fez. Foi o que o João. Quando a gente estava namorando, eu falei pro João, João, não vamos nos casar, não vamos ficar juntos, porque eu sou laqueada. Menino, que dor. Meu irmão Silvio até falou, Márcia, falava depois do casamento. Eu falei, não, Silvio, não é assim não. A gente casa na transparência, tem que falar antes. Agora eu sou de Jesus, né? Agora eu entendo como funciona. Não nada em treva, bem transparente. Então eu falei antes. E eu lembro, eu fui contando pro meu primo Silvio, depois eu expliquei meu primo, é verdade, é verdade. Mas é que ele tava todo mundo apaixonado pelo João, né? Então todo mundo queria o João na minha vida e na vida deles também. E eu lembro que nesse dia que eu falei pro João que eu não podia dar filho a ele ficou calado, o olho encheu d'água. Meu marido foi ensinado que homem não chora, então a maioria das vezes, acho que eu só vi ele chorar uma vez, a maioria das vezes eu só vejo ele com o olho cheio d'água e ele durinho, igual uma estátua, né? Então ali eu sei que ele tá quebrado, se segurando, mas nunca, só uma vezinha que eu vi ele chorar um pouquinho, né? Que eu já até falei sobre isso em outros vídeos. E o olho dele ali encheu d'água, o rosto mudou. Aí o meu coração começou a doer, eu comecei quase a chorar. Eu levantei e fui pra pia, fiquei 1 hora lavando um copo. E eu falei, bom, Deus, é agora que o sonho acabou. Eu pensando, né? Agora que ele levanta e vai embora, né? E eu tava apaixonada por ele e fiquei ali 1 hora lavando o copo, tentando também não chorar, não dar na pinta, né? E sentei de novo e ele virou para mim com o olho cheio d'água e continuou falando, amor, a gente vai casar quando? Porque ele todo dia ele ficava, amor, a gente vai casar quando? Amor, a gente vai casar quando? Amor, a gente vai casar quando? E ali ele foi e falou, amor, a gente vai casar quando? Só que eu vi a dor nos olhos dele e eu falei, amor, é o seguinte, a gente vai namorar mais um tempo, vamos refletir. Só que todo dia ele ligava e falava, amor, eu já tenho a Diana, tenho a Stephanie, tenho o Júnior. Eu vou ser pai dele, já tá bom, 3 tá bom, amor, 3 tá bom demais. E ele ficava brincando, só que eu sabia que ele queria ter um filho dele, né? E o João teve essa generosidade, ele insistindo, insistindo, e eu orando. Eu falei com a minha tia, e eu falei, tia, eu falei pra ele e tal, e a minha tia, ai, Márcia, o homem fala que não quer agora, mas lá pra frente começa a cobrar e vai dar problema. Então eu fiquei pensando, eu falei, ai meu Deus, lá na frente vai dar problema, porque eu, né? E acabou que ele insistiu muito e nós nos casamos, né? E esse vídeo é justamente para falar da dor de um homem que casou com uma mulher laqueada. Irmãos, tem esse louvor, eu fiz um videozinho que eu vou botar no final agora, com a música da Midian Lima, Aguenta Coração. Menino, como essa menina é usada por Deus. Que mulher de Deus, essa Midian Lima. Amo os louvores dela. Mas esse Aguenta Coração, quando eu escuto, eu vejo a minha casa. A minha casa parece a central do Brasil. É um entra e sai, irmãos. É um entra e sai enorme aqui em casa. É um entra e sai, nossa. E aqui vive cheio de criança. Aí tem minha neta Isabela, que é filha... minha neta Isabela, minha neta Fernanda, aí tá chegando agora minha neta Radassa, né? Tô esperando meu neto Apolo, que eu ainda não conheço, tá lá no Maranhão. Tem meus bisnetos, Gabriel. O João é doido pelo Gabriel. João cismou, quando eu falei com ele, a gente entrou no processo de adoção, né? E quando eu falei com ele sobre a gente adotar, ele não queria adotar. Aí quando a ideia de adoção começou a entrar na cabeça dele,
né? Porque essa casa vive cheia de gente, criança, de repente ele estava se assustando, mas ele começou a entender e querer adotar. Nós estamos, o processo de adoção também é outro vídeo que eu vou gravar, irmão, que é, pelo amor de Deus, é pior do que tentante. Tá brincando? Então eu vou estar gravando um vídeo também sobre adoção para você estar vendo aí e pensando. Esses vídeos aqui é para você refletir. A adoção é para você refletir e pensar. É só um conselho, entendeu? Laqueadura, não sou a favor. Se eu pudesse, eu voltaria atrás e não faria. É só um conselho, entendeu? É só um conselho, porque eu tenho e vejo, tem mulheres pra caramba chorando porque fizeram laqueadura. Então é só um conselho, é um aviso, um alerta. Ó, lá na frente tem um buraco. Eu caí nele, eu me machuquei todinho. Eu gostaria que você não caísse nesse buraco, se machucasse como eu me machuquei. Eu, como pastora, estou te alertando dessa possibilidade de você cair nesse buraco que eu caí. E eu gostaria que você não sofresse. Porque Mônica me perguntou, e agora, pastora? Teu casamento é 100%? Eu acho que não consigo ser 100% por causa de uma coisinha, porque eu queria muito, eu quero, né, vamos dizer assim, dar um filho para o João, né? E já dei, porque ele é louco pela Diana. Mas eu queria dar do ventre, ou pelo menos adotado, né? Então nós estamos aí nesse processo de adoção. Eu gravei um vídeo de fotos com o João porque minha casa é igual à Central do Brasil. De criança o João não pode reclamar. Teve um dia que essa casa estava radaça, minha neta, Fernanda, Isabela, radaça. Ela estava zoando que o João se trancou. E toda vez que eu batia na porta ia entrar no meu quarto, o João estava lá trancado. Eu falei, meu Deus, por que tu tá se trancando toda hora aqui? Porque eu precisava pegar as coisas no meu quarto, né? Aí ele, para ter um pouquinho de paz. Ele adora as crianças. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, moa, Ana Paula, o João tá trancado. Ela, ai, tadinho do meu cunhado. Tadinho, meu Deus do céu. Porque aqui a família é lotada e ele vem de uma família, como diz o pastor Cláudio Duarte, que era só ele e a mãe dele no silêncio. E aqui uma barulhada, gente, parece que tá todo mundo brigando, falando alto, todo mundo falando. E quando não concorda, então, misericórdia. Que aí fala, não é isso não sei o quê. Mas ninguém tá brigando não, gente. O pessoal tá falando alto, como todo bom Paraíba. Falando altíssimo. E eu gravei um vídeo com fotos, né? Onde está ele abraçado com a Diana, abraçado com meus netos. Ainda faltou umas fotos do Gabriel, quando o Gabriel era pequeno, que toda vez que ele vinha aqui, ele com o Gabriel para lá e para cá, Micael, Enzo, o Enzo é o sobrinho dele, Lara, tem vídeos aqui também que eu não coloquei, tem vídeo dele correndo aqui pela casa com a Lara, gravando a Lara correndo, né? E nesse dia que ele se trancou no quarto, foi até engraçado, que ele depois saiu do quarto e foi passear com os cachorros, né? Quando as meninas viram, as meninas, vó, vai aonde? E o João, ele é tão generoso que as meninas chamam de vô, mas na verdade é vô de adoção, né? Deu para entender? Vô, vai aonde? Ele, vou levar os cachorros na rua. Aí, peraí, vô. Aí saiu Radassa gritando vô. Isabela e Fernanda correndo atrás dele, ele parado. Ele parou, porque a gente mora numa esquina. Se viesse um carro, né, atropelar as crianças, então ele parou para esperar a menina. E daqui eu ficava escutando ele lá, brincando com a menina lá, com um sorriso de orelha a orelha, porque ele adora criança. Então esse vídeo, irmão, é só um conselho. Talvez você agora está pensando em fazer laqueadura ou não fazer laqueadura, né? Eu tô falando de... Eu achava que o meu primeiro casamento, né, que eu morava com o pai dos meus filhos, seria para sempre. Entenda-se isso. Depois que eu aceitei Jesus, entendi da forma que Jesus queria. Jesus não quer ninguém amigado. Amigar é para ver se vai dar certo, irmão. Pede a Deus condições financeiras de se casar, nem que seja só no cartório, porque Deus dá. Deus faz casamento, Deus dá condições de se casar. Se você quiser, bota teu joelho no chão, que Deus dá. Porque se Deus não estiver dando condições, provavelmente esse relacionamento não vem da parte de Deus. Então, ora aí, tá? Porque Deus dá. Ah, já tô morando junto, então continua morando junto. Não separa, não. Continua morando junto. E vai aí orando para Deus dar condições de casar. Depois que tá morando junto, há uma batalhazinha, amém? Entenda-se isso. Para regularizar, porque o diabo não gosta que a gente vá no cartório, não. Então, vamos embora contrariar o Satanás, amém? Vamos embora contrariar Satanás. O diabo não gosta, amém? Esse vídeo é para você ver
para você saber e para você pensar. Mas agora eu deixo, a decisão é sua. Só não pode chegar lá na manhã e falar: pô, pastora Márcia não me falou, pastora Márcia não avisou, né? Porque eu pensei que meu casamento era para sempre, né? Mas não foi. E hoje eu sou casada com um homem maravilhoso, cujo sonho é ser pai, né? E você aproveita a hora para mim aí, para que o governo também tem que dar uma olhada aí na burocracia. Eu respeito a burocracia, porque tem muito pedófilo, tem muitas pessoas sem condições nenhuma querendo adotar as nossas crianças e maltratar. Então, eu até respeito a burocracia, mas que venha botar pessoas mais para trabalhar, para estar investigando a nossa vida pessoal, para estar nos investigando. Pode entrar aqui em casa, mexer em tudo e ver, porque eu tenho certeza absoluta que eu e João seremos pais excelentes desse bebê que vamos adotar. Amém? Se der, a gente adota uns 3, 4 aí, até mais, financeiramente falando, né? Porque condições de amor nós temos. Então, esse vídeo aí é para você, só não pode dizer depois: a pastora Márcia não avisou. Amém? Eu quero o teu bem. Ora por mim, eu oro por você. A paz. Ei, Jacó, sei que você não esperava mais por esse reencontro. O filho que você achou que já estava morto lhe fará surpresa. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu lhe falar. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Eu sou um pai presente que não desampara. Essa situação Jacó vai ter virada. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar. Ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu te